Para quem achava que não iria dar em nada, pois é, se enganou, viu? A decisão bombástica dos Estados Unidos do Congresso norte-americano do Capitólio chegou no Brasil. Bateu na porta do ministro Alexandre de Moraes, do Pacheco, do Lira e de várias outras pessoas. E vocês precisam saber o que a decisão dos Estados Unidos da América traz dentro desta carta bombástica, viu? Isso é o começo, do meio e do fim. Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade. Só compartilhe só com todo mundo, viu? Congressista americano solicita ao ministro Alexandre de Moraes informações sobre inquéritos abertos pelo STF e envia cópias aos demais poderes. Agora o chicote vai estralar, viu? Trovão, relâmpago. E eles deram prazo, viu? O ministro Alexandre de Moraes gosta de dar prazo, né? 24 horas, 48 horas. Pois é, os Estados Unidos deu um prazo também para o ministro Alexandre de Moraes, né? Segundo informações da Folha de São Paulo, o deputado norte-americano Chris Smith enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, expressando preocupação com relatos de perseguição política, falta de liberdade de expressão e má conduta judicial no Brasil. Na carta, Smith faz uma série de questionamentos, indagando se Moraes seguiu o devido processo legal e se ordenou a censura de jornalistas. O documento também foi encaminhado à presidência do STF, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Carmen Lúcia. Apoiador do ex-presidente Donald Trump e alinhado aos apoiadores de Jair Bolsonaro no Brasil, Smith conduz uma audiência no Congresso americano sobre o país no mês passado. O evento gerou embates entre bolsonaristas que alegam perseguição e censura e democratas que veem paralelos com o discurso de Donald Trump e seus seguidores. Smith destaca que os depoimentos apresentados na audiência revelaram um quadro perturbador sobre a democracia e os direitos humanos no Brasil. Ele questiona se Moraes emitiu ordens contra empresas ou indivíduos fora de sua jurisdição geográfica e se observou o devido processo legal em investigações envolvendo residentes dos Estados Unidos. Residentes dos Estados Unidos. O jornalista Paulo Figueiredo, viu? Depoimentos apresentados na audiência forneceram fatos e evidências credíveis e desenharam um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. Afirma Smith na carta enviada a Moraes. Você solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob sua jurisdição geográfica? Sobre a sua jurisdição geográfica, questionou o republicano. E segue. Você tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que resultaram no fechamento ou na suspensão das operações de veículos de comunicação no Brasil? Em suas investigações e processos, você observou o devido processo legal, incluindo a notificação e a citação devidamente exigida nos casos de indivíduos residentes dos Estados Unidos? Indaga ainda o norte-americano. O deputado solicita que Moraes responde aos questionamentos em até 10 dias. Tomou em até 10 dias. Está sentindo agora, né? Uma comitiva de nomes conservadores ligados a Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para participar da audiência e denunciar uma suposta crise democrática no Brasil. Entre os ouvidos estava o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, e o CEO da rede social conservadora, Rumble, Chris Pavlovski, e o jornalista americano Michel Schellenberg, que divulgou arquivos do Twitter relacionados ao Brasil. Durante a sessão, a deputada republicana Maria Salazar mostrou uma foto de Moraes e questionou se ele seria um fantoche do ex-presidente Lula ou se haveria algum conluio entre eles. A sala estava repleta de nomes da direita brasileira, incluindo Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Deltan Dallagnol,
ex-procurador da Lava Jato. Gente, agora nós precisamos entender o que vai acontecer daqui para frente. Primeiramente, eles enviaram essa carta dando a oportunidade para o ministro Alexandre de Moraes e para outros ministros do STF se defenderem das acusações que foram feitas contra eles com provas lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos funcionam assim, eles querem ver os dois lados da moeda, diferente dessa interpretação do STF. Depois deles analisarem os dois lados da moeda, eles vão analisar a Constituição brasileira. Ludmila Grillo está lá para dar apoio, por isso que eu falo para vocês que ela tem que ter 1 milhão de patriotas seguidores no canal dela, eu já disse, só com a União. Ela está lá para mostrar para os norte-americanos como é a Constituição brasileira e como deve seguir o processo legal, né, o devido processo legal. E aí, através dessas justificativas que o ministro Alexandre de Moraes enviar para o Congresso norte-americano, aí eles vão dar procedimento a esse projeto contra essa censura sem precedente que está em andamento no Brasil só contra a ala conservadora, só contra empresários conservadores, só contra deputados, senadores e ex-presidente conservadores. Janone Danoninho tá aí, ó. Não aconteceu nada com ele. Espalhou fake news em 2022 e aí vai. Aquela outra mulher lá da Space lá, comunista socialista, tem quase 500 mil seguidores. Até hoje ninguém abriu inquérito contra ela. E ela disse que ela, mas o Janone, meteu a fake news contra Bolsonaro e seus aliados em 2022. O Thiago Reis, que tem 1 milhão e 500 mil seguidores, também tá lá, não aconteceu nada. Então mostra claramente que tem, né, uma perseguição, mas só da ala conservadora. E a juíza Ludmila Grillo, ela disse que tá pegando isso tudo e colocando tudo dentro da sacola. Tá catalogando tudo, os nomes dessas pessoas que atenderam às decisões, né, anticonstitucionais do ministro Alexandre de Moraes também está catalogado lá, tá? Tudo. Então, gente, o chicote vai começar a estralar agora. Vai começar não, o chicote já começou a estralar, tá? Quer dizer, eles devem estar tremendo mais do que vara verde. Chegou essa carta agora, eles não tem como. Se eles correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se eles responderem, as decisões dos Estados Unidos vão dar em andamento. Se eles não responderem, as decisões do Congresso norte-americano também vão dar em andamento. Aí tem pessoas que falam, isso não vai dar em nada. Meu querido, a doutora Ludmila Grillo, ela se sacrificou o salário dela de juíza, ganhava muito bem para defender a pátria e a nação brasileira. E ela já disse que isso vai dar sim, porque o Congresso norte-americano, ele tem voz ativa com essas cortes interamericanas de direitos humanos. Só para vocês terem ideia, tem cortes interamericanas de direitos humanos que os Estados Unidos banca ela. E se os Estados Unidos tirar o dinheiro deles, acabou as cortes interamericanas, só para vocês entenderem. Então, eles têm que seguir as regras. Depois que for mostrado verdadeiramente que teve uma censura implacável contra a ala conservadora, essas cortes interamericanas, elas poderão decretar a prisão do ministro Alexandre de Moraes. E o Brasil vai ter que cumprir. Porque o Brasil tem um pacto internacional, diferente da Rússia. A Rússia não tem. Por isso que o Putin, as cortes interamericanas, né, deu ordem de prisão para o Putin, mas a Rússia não pôde prender Putin porque ela não tem um pacto internacional, mas o Brasil tem. É obrigado. Então, a primeira coisa que pode acontecer daqui para frente é cancelamento de visto. Adeus, Disney World, adeus, viu? É isso que está em andamento, tá, gente? Viu? A minha gatinha que nasceu, filhotinha aqui, é por isso que tá assim, entendeu? Tem 3 gatinhos pequenininhos, me desculpe, tá? Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, tá? E quem não é inscrito no canal da juíza Ludmila Grillo, vai lá e escreve, tá? O nome do canal é TV Injustiça. Você coloca TV Injustiça lá na barra de busca do YouTube e coloca o nome dela, juíza Ludmila Grillo, que vocês vão ver lá, o canal dela é em amarelo, tá bom? Um abraço a todos e um ótimo final de semana. O americano intima o ministro Alexandre de Moraes para que ele dê explicações no prazo de 1 semana sobre os abusos praticados no Brasil. É isso mesmo que você acabou de escutar. Depois da viagem dos parlamentares americanos aos Estados Unidos, numa comitiva de que eu tive a honra de fazer parte, o congressista americano Chris Smith mandou uma correspondência para o Supremo Tribunal Brasileiro, dirigida ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros,
intimando, solicitando que ele preste informações sobre os abusos de direitos humanos praticados no Brasil. Quem deu essa notícia foi o colunista Lauro Jardim e você acompanha aqui comigo. Congressista americano, aliado de bolsonaristas, ele é da direita dos republicanos, não colocaria como aliado de bolsonaristas porque ele não faz parte da política nacional, mas aqui dizendo que questiona Moraes sobre supostos abusos. Acompanha comigo. O Chris Smith, ele mandou uma correspondência para o Alexandre de Moraes, na qual ele questiona abusos por parte do ministro. Supostos abusos por quê? Porque estão em averiguação. E nesse documento, o Smith, que preside o Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores da Casa dos Representantes, ou seja, da Câmara dos Deputados norte-americana, ele afirma que foram constatadas graves violações de direitos humanos por parte do governo brasileiro. Isso, inclusive, naquela audiência pública a qual nós nos fizemos presentes lá nos Estados Unidos há coisa de um mês atrás. E o congressista fez 7 questionamentos a Moraes. Então, Moraes, de ser a pessoa que intima, que pede explicações, agora ele está virando a pessoa que presta informações, que é intimado. E ele recebeu 7 questionamentos relativos a violações à liberdade de imprensa, violações à imunidade material parlamentar, para palavras, opiniões e votos, e referentes à invasão da jurisdição dos Estados Unidos. O parlamentar americano indica que está debruçado na legislação a respeito do Brasil e quer uma resposta de Moraes dentro de uma semana. E uma coisa importante, o Smith disse aqui, você acompanha em outras ocasiões, que o projeto que ele está elaborando lá no Congresso prevê sanções contra o governo brasileiro e agentes públicos que violem direitos humanos. Ou seja, o Alexandre de Moraes pode vir, inclusive, a ser sancionado no futuro, aos moldes do que acontece em outros países. Uma série de autoridades receberam essa correspondência e agora o Moraes vai ter que prestar explicações. Para além dos efeitos sobre o próprio Supremo, para além dos efeitos sobre os Moraes a partir da atuação do Congresso americano, nós precisamos lembrar que o Congresso americano é um dos principais financiadores da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe um sistema interamericano de vários países das Américas de proteção a direitos fundamentais que incluem a liberdade de expressão. E esse sistema é composto especialmente de 2 grandes órgãos. Um é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o braço executivo desse órgão, e o outro é a Corte Interamericana, que é o braço judicial. E eles examinam violações a direitos humanos, e vários casos já foram levados para lá. Uma vez que a comissão venha a se debruçar e analisar, ela pode fazer um relatório condenando o Brasil e recomendar esse caso para o exame da corte, que pode analisar e condenar o Brasil. Eu já fiz vídeo aqui no YouTube explicando como funciona isso com um grau muito maior de detalhes, mas em breve resumo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive pressionada pelo Congresso americano, de onde vem grande parte do seu financiamento, pode examinar esse caso, dar prioridade para esse caso. E uma vez examinando, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Corte Interamericana vai anular os casos e tem jurisdição para isso. O Brasil faz parte do sistema interamericano de direitos humanos, pode anular os casos, as condenações, inclusive do 8 de janeiro, as decisões judiciais de bloqueios e derrubada de contas bancárias ou de contas em redes sociais e pode ainda determinar que o Brasil indenize as vítimas dos abusos de Moraes. E para quem duvida da efetividade disso, num próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que os Estados Unidos podem aplicar sanções sobre a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Fica comigo, acompanhe.